Oi, amigos! Vamos conhecer um pouco das profecias e por que Israel é tão importante para nós cristãos. A ideia de uma coalizão de nações se formando contra Israel não é nova. Tem raízes em profecias bíblicas e contextos históricos. A Bíblia fala de muitas nações se levantando contra Israel, buscando sua destruição. Historicamente, Israel enfrentou numerosas coalizões determinadas a apagá-lo da existência. Dos antigos assírios e babilônios aos romanos, cada um procurou conquistar e espalhar o povo judeu. Já te convido. Se vocês estão gostando, já deixe seu like e se inscreva no canal. Na era moderna, a formação de tais coalizões continua. O conflito árabe-israelense viu múltiplas nações árabes se unirem contra Israel em guerras que ameaçaram sua sobrevivência. A resiliência de Israel diante desses desafios é vista por muitos como um cumprimento das previsões bíblicas. A existência continuada de Israel, apesar de inúmeras tentativas de destruí-lo, é vista como um milagre e um sinal de cumprimento profético. As profecias bíblicas sobre Israel estão profundamente entrelaçadas com sua história. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram da dispersão e eventual retorno do povo judeu. O retorno dos judeus à sua terra natal e o estabelecimento do Estado de Israel são vistos por muitos como cumprimentos diretos dessas previsões antigas. Isaías previu o retorno do povo judeu dos quatro cantos da terra. A visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos descreveu a ressurreição de um Israel sem vida, trazido de volta à vida pelo Espírito de Deus. Muitos veem essa visão como uma metáfora para o renascimento do povo judeu após o Holocausto e a subsequente criação de Israel. As alianças geopolíticas e conflitos envolvendo Israel também ressoam com textos bíblicos. Para os crentes, esses padrões não são meras coincidências, mas evidências de um plano divino se desenrolando através dos tempos. O retorno do povo judeu à sua terra ancestral é uma história de resiliência e fé. Após séculos de exílio e perseguição, o sonho de retornar a Sião tornou-se realidade no século XX. A Declaração de Balfour, de 1917, e o subsequente mandato britânico prepararam o cenário para este retorno histórico. Judeus de todo o mundo começaram a retornar à terra de seus antepassados. O Plano de Partição das Nações Unidas de 1947 propôs a criação de estados judeus e árabes separados na Palestina. Apesar da feroz oposição das nações árabes vizinhas, o plano foi aceito pela comunidade judaica. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel, realizando um sonho nutrido por milênios. O novo Estado enfrentou invasão imediata das nações árabes vizinhas. A Guerra da Independência foi uma luta feroz, mas Israel saiu vitorioso. A sobrevivência e o crescimento de Israel continuam a ser vistos como um testemunho do poder duradouro das profecias bíblicas. A criação de Israel foi precedida por um dos capítulos mais sombrios da história judaica, o Holocausto. O extermínio sistemático de 6 milhões de judeus pelos nazistas deixou uma cicatriz indelével no povo judeu. O horror do Holocausto ressaltou a necessidade urgente de um refúgio seguro para os judeus. Isso galvanizou o apoio internacional para o estabelecimento de um Estado judeu. O sofrimento e a perseguição do povo judeu foram previstos pelos profetas. Jeremias falou de um tempo de angústia para Jacó, um período de sofrimento incomparável. O período após o Holocausto viu um influxo maciço de refugiados judeus na Palestina. Os sobreviventes do Holocausto encontraram esperança e um novo começo na terra de Israel. O estabelecimento de Israel em 1948 foi um farol de esperança para os sobreviventes do Holocausto. O Holocausto e o nascimento de Israel estão interligados na memória coletiva do povo judeu, simbolizando os momentos mais sombrios e brilhantes de sua história.
A profecia de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos é uma das visões mais poderosas da Bíblia. Fala de um Israel desolado, trazido à vida pelo sopro de Deus. Esta visão tem sido interpretada como uma metáfora para o renascimento do povo judeu após séculos de exílio e perseguição. O Holocausto e a subsequente criação de Israel são vistos como o cumprimento desta profecia. A visão começa com um vale cheio de ossos secos, simbolizando o desespero e a desesperança do povo judeu. Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos, e eles se juntam, cobertos de carne, mas ainda sem vida. É somente quando o sopro de Deus entra neles que eles ganham vida. A criação de Israel foi um poderoso ato de ressurreição, dando nova vida a um povo que havia enfrentado a aniquilação. O povo judeu, antes disperso e perseguido, se uniu para reconstruir sua nação. A existência de Israel é um testemunho do cumprimento das profecias bíblicas e do poder duradouro da fé. O retorno do povo judeu a Israel é frequentemente visto como um sinal divino. Muitos acreditam que isso cumpre as antigas profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses profetas falaram de um tempo em que os exilados retornariam à sua terra natal e Israel seria restaurado. O movimento moderno Aliyá, onde judeus de todo o mundo retornam a Israel, é visto como um cumprimento direto dessas profecias. A reunificação de Jerusalém em 1967 também é vista como um evento profético significativo, simbolizando a restauração da cidade sagrada. A Guerra dos 6 Dias de 1967, onde Israel alcançou uma vitória milagrosa contra probabilidades esmagadoras, é vista como um sinal do favor de Deus. O retorno contínuo de judeus a Israel continua a ser visto como um sinal de cumprimento profético. O Estado moderno de Israel, com sua sociedade próspera e cultura vibrante, é visto como um testemunho do poder duradouro das profecias bíblicas. A restauração de Israel é uma história poderosa de avivamento espiritual. É frequentemente comparada à visão de Ezequiel dos ossos secos ganhando vida. Esta visão simboliza a jornada do povo judeu, do desespero à esperança, do exílio à restauração. A criação de Israel após o Holocausto é vista como um cumprimento moderno desta antiga profecia. A visão dos ossos secos começa com uma cena de completa desolação. Os ossos estão espalhados e sem vida, representando o sofrimento e a desesperança do povo judeu. No entanto, com o comando de Deus, eles se juntam, cobertos de carne, mas ainda sem vida. É somente quando o sopro de Deus entra neles que eles ganham vida. A existência de Israel é um testemunho do cumprimento das profecias bíblicas e do poder duradouro da fé. O Estado moderno de Israel é frequentemente visto como um testemunho vivo do cumprimento das profecias bíblicas. O retorno do povo judeu, a criação de Israel e os eventos geopolíticos em andamento são vistos como evidências das promessas de Deus se concretizando. Para muitos, esses eventos não são apenas marcos históricos, mas atos divinos que afirmam a verdade das Escrituras. O retorno do povo judeu à sua terra natal cumpre as antigas profecias de Isaías, Jeremias e Ezequiel. O estabelecimento de Israel em 1948 é visto como um evento milagroso que se alinha com a visão de Isaías de uma nação nascida em um dia. A reunificação de Jerusalém em 1967 ecoa as promessas de restauração e renovação. A resiliência de Israel diante desses desafios é vista como um sinal de proteção e favor divinos. O cumprimento dessas profecias inspira esperança e fé, afirmando as verdades eternas das Escrituras. As palavras de Deus nunca falham. Suas promessas são fiéis e em breve Ele vem. E você está pronto? Pense nisso e entregue sua vida para Jesus hoje. Shalom.